Oi, boa noite. Hoje vamos ter uma leitura diferente. Hoje eu vou fazer o uso do oráculo das runas. Eu peço para quem gostar da mensagem, né? Vai ser para o signo de Virgem, que curta, comentem e sigam o canal para fazer crescer e para me ajudar. E é isso, né? Então me ajudem aí, quem puder. E aí eu vou fazer a leitura agora com as runas. Espero que vocês gostem. É isso. Vamos lá. Signo de Virgem, signo de Virgem, signo de Virgem. Signo de Virgem caiu Hagalas, Ferru, Izá, Kenaz, Dagás, Manás, Igus, Otala, Tiwás e Turizá. Signo de Virgem, vamos lá para a leitura. Então vamos lá, gente. A primeira runa que saiu foi Hagalaz. Hagalaz nunca é. O signo de Virgem já tá até acostumado, né? Hagalaz ele representa como se fosse a torre, né? Porque ela é uma runa de ruptura, né? Ele vem para romper o que não tem verdade, né? Então Hagalaz inicia com a força inevitável. Ele é como se fosse quebra de padrões kármicos, né? De estruturas falsas e de um destino que foi imposto, né? De algo que parecia sólido, mas que não se sustenta mais porque não tem verdade, né? Então, o caos que Hagalas traz não é para destruir, na verdade, ele vem para libertar. Então, já começamos bem, né? Signo de Virgem. A próxima runa que saiu foi Ferru. Que Ferru, ele vem dizer que após essa ruptura, vai vir a recuperação, né? Vai vir o poder material e o poder pessoal da pessoa, né? Na verdade, você começa a entender o seu valor real, porque Ferru ele fala sobre o valor, né? Então você rompe aqui as estruturas para que você veja o quanto você tem valor diante do mundo, né? E por isso que Hagalaz não deixa nada não deixa nada, né? Não deixa pedra sobre pedra, porque você precisa enxergar além, né? Na verdade, o que foi perdido foi só para abrir espaço para que você se alinhe com a sua verdade, né? A próxima runa que saiu foi Izá. Izá, ela fala sobre o gelo, né? Na verdade, é o silêncio estratégico. Izá, ela pede uma pausa consciente para que você, de forma consciente, você veja, né? A forma com que você está agindo, né? Para que você observe, né? Que tenha autocontrole e maturação interna sobre tudo o que aconteceu aqui, sobre essa torre que caiu, né? É como se fosse um silêncio de proteção, né? A sua inteligência emocional, ela pede essa pausa para que você reflita sobre o caminho, sobre o que vai vir, né? A próxima runa é Kenaz, que ela fala sobre a luz da compreensão. Kenaz, ela rompe o gelo de Izá e ela traz uma clareza mental, né? Mais profunda, mais reveladora. Você começa a enxergar o oculto. Por quê? Porque Kenaz, ela queima todo o bloqueio aqui que Izá fez, né? A pausa que Izá fez. Vem Kenaz de forma profunda e mostra, né? Pela compreensão, o que estava oculto, o que precisava ser observado, o que precisava ser olhado dentro de si. E esse conhecimento que Kenaz traz para Izá é como se fosse a chave da libertação. E aí vem Dagás, né? Dagás é o quê? Que é o grande despertar, porque Dagás é como se fosse um relógio, é como se fosse aquela ampulheta, né? Então, algo que estava de um jeito, ele vira. Então, ele vira muito rápido, né? É como se fosse um divisor de águas, é como se fosse o símbolo do infinito, né? Também, o que estava em cima desce, o que tá embaixo sobe.
Então indica uma mudança rápida e consciente, né? Mas uma mudança irreversível por conta dessa runa aqui, né? É como se não tivesse volta, só que é uma mudança assim muito rápida, inesperada. É como se fosse à noite você dorme de um jeito e no outro dia, quando você acorda, você já é outra pessoa. E depois vem a Runa Manas, que a Runa Manas ela fala sobre a consciência, por quê? A consciência de si mesmo, porque a Manas é como se fosse um autoconhecimento, né? É um mergulho interno para que você ganhe maturidade, para que você ganhe uma personalidade verdadeira, né? Uma identidade que veio e nasceu de dentro de você, e não algo que alguém te impôs ou que alguém disse que você teria que ser. Então você passa a agir com lucidez e não pelos impulsos, pelas ilusões. Porque você começa a se conhecer e assim você pode ser a dona do seu destino, né? A próxima runa é Igus, que fala sobre a semente, porque ela é uma carta de abundância masculina, porque ela é como se fosse a semente jogada na terra. Então, algo está sendo gestado no silêncio, né, dentro da terra, um projeto, um papel, alguma coisa, uma vocação, ela ainda está invisível, porque ela ainda está dentro da terra, porque Igus é a própria semente, né, invisível, mas algo está bem vivo, né, e já está perto de nascer. Então, confie nesse processo interno, que tudo isso vai dar frutos. E a próxima runa que saiu foi Otala. Otala fala sobre a herança, né? E o seu lugar no mundo. Ai, deixa eu respirar, que eu começo a falar muito rápido e aí eu fico meio sem ar. Otala indica que é um direito que você tem, né? Um direito, um legado, é o seu legado aqui na Terra. Então, assim, Otala ela pede estabilidade, porque fala sobre a força ancestral, sobre como se fosse o seu legado, a sua herança que você vai deixar aqui na Terra, sobre a sua missão ancestral, né? Porque antes de vir para cá, nós já tivemos vidas aqui, né? Então, assim, é meio que a gente já tem todo um legado de dons e, na verdade, nós só estamos despertando, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a sua alma é a mesma centelha em diversas vidas. Então, você já tem todo esse conhecimento, você só precisa relembrar. Então, Otala, ela fala sobre essa herança, né? Então, você só precisa ocupar o lugar que já é seu por direito divino. A próxima runa é Tiwasa. Então, assim, a Tiwasa, ela fala sobre a justiça, sobre a ética, sobre a verdade, né? Ela confirma que o seu destino, ele é um destino ligado à lei maior. Então, é como se fosse o seu juízo interior sobre como proceder, né? Que seu caminho, ele é reto, é de retidão. E mesmo que tudo pareça difícil aqui, você vai vencer com integridade, porque sua missão, ela é nobre. E a última runa é Turizá, né? Turizá, ela é quase o martelo do Thor. Então, assim, ela é uma runa de defesa espiritual, né? Ela fala sobre enfrentamento. Por quê? Porque Turizá, ela quebra tudo que não tem verdade, tudo que tá ali te afligindo. Turizá, ela aprende a dar limites, né? Por quê? Porque ela precisa de limitar ali quem tenta te invadir. Então, ela vem justamente para isso, para te dar proteção e para dar limites para quem não sabe respeitar quem você é. Então, Turizá, ela é justamente aquele momento que você aprende a dizer não, né? Que você aprende a dizer para as pessoas, ó, eu só aceito isso até aqui, não ultrapasse os meus limites, né? Então, assim, fala também sobre a proteção de invasões energéticas no seu campo. Então, o que essa runa quer dizer é que a força não está no ataque, mas no limite bem colocado. Quando você coloca um limite bem estabelecido, a pessoa que entende, ela não ultrapassa. Então, assim, tudo o que quer dizer aqui é que karmas estão sendo quebrados, né?
que você vai ter seu valor recuperado, mas que você tenha maturidade e lucidez. Por quê? Porque o conhecimento que vai vir aqui desse processo, dessa fase, vai ser muito profunda, porque você vai despertar espiritualmente do dia para a noite, então vai ser muito rápido. Então, a gestação de algo está muito profundo dentro de você, né? De um projeto, de algo. E isso vai acontecer, mas você tem que esperar. Por quê? Porque a semente está dentro da terra. E essa gestação é como se fosse uma missão espiritual sua, um direito divino, um direito espiritual. E você vai ser honrado e vai ter justiça divina, né? Por quê? Porque a espiritualidade está tá na sua missão junto contigo, porque você é um ser espiritual. Então, Turizaz, ele traz essa proteção consciente, né? E esses limites. Então, nada aqui dessa leitura é o acaso. Tudo fala sobre assumir o destino. Então, vamos para a confirmação aqui com o Lenormand. Virgem, 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 signo de virgem. As nuvens, o pássaros, o caixão, a chave e as estrelas e a torre. Então vamos lá, a primeira carta que saiu, que eu tinha esquecido o nome, foi os lírios. Os lírios, ele é uma das melhores cartas do Lenormand, né? Por quê? Porque fala sobre uma colheita aqui muito estável, né? Muito abençoada, porque os lírios, ele é considerado uma flor de sorte. Então, assim, saiu as nuvens que falam sobre essa questão que talvez você de não confiar no seu potencial e às vezes você se sabota e às vezes o caminho não parece claro, mas que você vai voar, né? As mensagens que você tem que passar, quem você tem que ser, você vai sair dessa gaiola aqui, você vai sair dessa dúvida, dessas nuvens, dessa ilusão e você vai voar alto, né? Então você tem que confiar que vai dar certo. Mas para isso acontecer, coisas e situações vão ficar pelo caminho, que é a torre, que é a Galás, né? Algo vai morrer para que algo novo renasça. Mas isso é uma decisão pessoal sua, por isso que está aqui a chave, porque só você pode tomar essa decisão de seguir ou não por esse caminho. E que você, no final de tudo, vai ganhar as estrelas, né? Que é o sucesso. E também a espiritualidade está no caminho abençoando, por isso que as estrelas saíram aqui, né? Que é a espiritualidade agindo, que é autorizar, né? Os limites, é ter consciência. E no final do deck saiu a torre, que o quê? A torre pode representar que vai ser difícil esse processo, mas que no final você vai conseguir chegar ao topo dessa montanha aqui e sair vitorioso. E é isso, Virgem, confie nesse processo, nessa caminhada, confie em si mesmo, que seu caminho é muito belo, né? Você tem grandes poderes espirituais, grandes dons, que você só tem que relembrar. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que faça sentido para alguém, né? E é isso, gratidão.